Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para facilitar o entendimento do teste Q quadrado. E, para exemplo, separei esse artigo que eu publiquei em 2010. O artigo foi realizado em Contagem e teve o objetivo de relacionar o sedentarismo com outros fatores e outras morbidades dos idosos da região. Vocês vão poder observar aqui pelo resumo quais foram os objetivos, qual que é a proposta do artigo. E embaixo você vai ver que o teste utilizado foi o teste Q quadrado. Tive muitas variáveis nesse trabalho e eu separei uma delas como exemplo. Aqui tem como que foi enviado para a revista a explicação da análise estatística. Nós já estudamos a análise descritiva no início do nosso semestre. E aqui, para fazer uma inferência dos dados, eu utilizei o teste Q quadrado. Observem que eu coloquei o teste de significância de 5%, considerando que eu tenho chance de 5% de erro, é o que eu posso aceitar. E a pergunta, uma das perguntas do nosso trabalho, foi se existe associação entre o sedentarismo e a presença de hipertensão arterial sistêmica. A avaliação da hipertensão ela foi através de questionário e a pessoa ela respondia se sim ou se não, se ela tinha o diagnóstico prévio de hipertensão ou não tinha o diagnóstico prévio de hipertensão. Levantei duas hipóteses. A hipótese nula, não existe associação entre o sedentarismo e a presença da hipertensão arterial sistêmica, e eu vou considerar essa hipótese se meu P for maior do que 0,05, quer dizer, se minha chance de estar errado for maior do que 5%. E minha hipótese alternativa, considerando que existe associação entre o sedentarismo e a presença da hipertensão arterial sistêmica. Vou considerar essa hipótese verdadeira se o meu P for menor ou igual a 0,05. Os dados obtidos na pesquisa, eu tenho 4 grupos. Eu tenho idosos que são sedentários e também são hipertensos. São 58 idosos. Eu tenho idosos sedentários e que não são hipertensos. São 16. Eu tenho idosos que não são sedentários e não são hipertensos. Esse número são 30. E eu tenho idosos que não são sedentários, porém são hipertensos. Eu tenho 46 idosos. Quando eu coloco numa tabela de contingência 2 por 2, eu tenho esse cenário. Essa situação, ela, em números absolutos, eu não consigo realizar inferências ou relacionar a presença do sedentarismo com a presença de hipertensão. Eu tenho que usar o teste Q quadrado para realizar um tratado estatístico. Como calcular o Q quadrado no Excel, que é o objetivo dessa aula? O Excel ele trabalha com valores observados, que são os valores obtidos durante a pesquisa, e ele trabalha com valores esperados. O cálculo dos valores esperados nós fizemos em sala. Nós vamos repetir, eu vou mostrar novamente a fórmula para vocês. Os valores observados, como coloquei anteriormente, você tem que tabular os dados da sua pesquisa e retirar as informações coletadas. Vamos agora com o cálculo, né, da fórmula dos valores esperados. Essa é a fórmula. O valor esperado de cada célula, então voltando aqui, ó, eu tenho que calcular o valor esperado para essa célula e assim por diante, é igual ao total de linha dividido pelo total estudado. E como que você vai obter o total estudado? Somando todas as células.
Se voltarmos aqui e somar, você vai observar que são 150 idosos estudados. Eu multiplico pelo total da coluna. Então, é o total da linha dividido pelo total estudado, e eu tenho o total da coluna daquela célula que eu devo multiplicar. Aqui eu criei uma tabela no Excel colocando os dados já observados na minha pesquisa. Vocês vão inserir agora os dados que vocês calcularam utilizando a fórmula. Eu espero que vocês tenham encontrado 51,3 para a primeira célula, 52,7 para a segunda, 22,7 e 23,3 para a última célula. Sem esses 4 dados de cima e os 4 dados de baixo, eu não consigo utilizar o Q quadrado no Excel. Qual é o valor que o Excel me passa? Ele me passa o valor de P. Ele já me dá o resultado final. Se eu estivesse calculando Q quadrado na fórmula, na ponta do lápis, eu ia ter um número e eu ia ter que consultar uma tabela para achar o valor de P. Bom, o Excel facilita para mim, vocês vão ver que é bem simples. Eu marquei essa célula de amarela, venho aqui em função e vou buscar o teste Q quadrado. Vou em teste, vou em estatística, né? E vou em teste. Teste Q quadrado. Retorna o teste para a independência, o valor da distribuição Q quadrada para a estatística e o grau apropriado de liberdade. Ele simplifica para mim. Eu tenho 2 campos para preencher. O intervalo real, que é o intervalo observado, então eu seleciono as 4 células. E o intervalo esperado, que eu calculei. Seleciono 4 células também. No final, eu tenho o valor de P. Valor de P 0,02. Eu como já formatei a célula, pode ser que vocês encontrem esse valor aqui, ó, dessa forma. À medida que eu vou reduzindo as casas decimais, eu tenho o valor de P de 0,02. Como eu tenho um P menor do que 0,05, eu vou rejeitar a hipótese nula. É uma hipótese que nega a associação. E vou aceitar a hipótese alternativa que existe associação entre o sedentarismo e a presença de hipertensão arterial. Eu chamo a atenção que o teste ele não consegue informar a relação de causa e efeito. Ele só consegue informar que há uma associação, uma tendência entre as duas variáveis. Eu espero que tenha ajudado e eu vou enviar o exercício em Excel para vocês treinarem. Obrigado.